Boa tarde. Neste dia 30 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. A data foi criada em 1996, nos Estados Unidos, pela League for the Hard of Hearing, para alertar sobre os problemas causados pelo barulho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população que vive nas grandes cidades sofre o impacto do ruído bem maior do que o recomendado. A mesma OMS estima que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas sofram com problemas de audição. Como a poluição sonora afeta a nossa vida no dia a dia, especialmente numa cidade grande e barulhenta como São Paulo? Tem dias aqui que passa a cada minuto e meio um avião. Então eles ficam esperando um pousar para pousar outro. Por causa do barulho que vem de fora, aqui dentro o volume da televisão é mais alto. Os moradores elevam o tom de voz para se comunicarem. Os cachorros também participam. Levamos a fonoaudióloga Angeli Garcia para medir a intensidade dos ruídos na casa da psicóloga Rosângela Lurbi, que mora em Moema, bem próximo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O medidor registrou 84 decibéis só com a passagem do avião, sem contar os barulhos do dia a dia da residência. A partir de 75 decibéis, os ruídos podem afetar a saúde. O excesso de ruído ele não prejudica só a audição, ele prejudica a saúde como um todo. As pessoas podem ter depressão, podem ter irritação e não se dão conta de que é por causa do excesso de barulho. E é muito desgastante, você fica cansada, é a sensação de cansaço, sabe? Os 61 sinos da Catedral da Sé têm hora certa para tocar. Mas o barulho das motos, carros e ônibus é constante na Praça da Sé, centro de São Paulo, sem contar o pregador, que se vale do grito para ser ouvido. Deus falou, amar a Deus acima de só Jesus Cristo salva. E o próximo como assim mesmo. A gente fica meio pirado. As pessoas que trabalham em um ambiente barulhento como o centro de São Paulo, às vezes nem chegam mais a notar o excesso de poluição sonora. Você já acostumou com esse barulho? Já acostumei já. Nem repara mais no ônibus, no sino? Não. Suave. Está muito acostumado, o dia a dia dele é esse barulho. E ele não tem problemas auditivos, provavelmente. Então, por enquanto, ele ainda consegue entender o que o cliente pede. Com o passar dos anos, vai ficando mais difícil ele compreender se ele continuar exposto a esse ruído gigante que tem aqui. E para debater a poluição sonora nas grandes cidades, convidamos o médico otorrinolaringologista Robson Kojitsuji, doutor em Ciências Médicas pela USP, e também recebemos o engenheiro acústico José Carlos Guiner. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigado. Boa tarde, Andressa. Obrigado. Vamos começar explicando o que é poluição sonora, o que é considerado poluição sonora? Bom, a poluição sonora é um termo assim, bastante amplo, né? Todo ruído ou todo som, né, que possa levar a um prejuízo da saúde da pessoa é considerado uma poluição sonora. E a partir de quanto que existe esse prejuízo? Então, normalmente, né, são duas coisas assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o som, né, o som, a música, a fala, né? Outra coisa é o ruído, né? Hoje nós estamos no Dia Internacional da Prevenção das Doenças do Ruído, né? O ruído normalmente é um som, do ponto de vista psicoacústico, é um som assim que não tem sentido nenhum, é um som desagradável, né? Diferente de uma música, etc. Né? O ruído, quando ele tem uma alta intensidade, a partir de 80 decibéis, ele já pode começar a lesar o nosso ouvido, a nossa audição. E que nós vimos ali, né, o avião 84, o próprio sino da catedral, que às vezes a gente nem imagina também, 84 decibéis é muita coisa, não é? 84 é muita coisa. Adicionando um pouco o que o Dr. Koji falou, eu sempre digo para os meus alunos, quando nós damos um treinamento, que ruído é todo aquele som que outras pessoas fazem e que você não gosta.
entende? Isso que eu chamo como ruído, porque tudo é som. E poluição sonora é uma somatória desses ruídos, isso que chama-se poluição sonora. Como você falou, 84 decibéis ou acima de 80 decibéis já é um nível alto. Tanto que na norma NR15, ela determina que um empregado que está sujeito a 85 decibéis não pode passar o seu turno de trabalho de 8 horas. Então, nós diríamos que 85 seria o limite máximo. Pois é, por falar nessa frequência, doutor, então a frequência é relacionada também a um perigo de perda de audição? Isso, a altura do som, né, digamos assim, né? A partir de 85 decibéis, você pode... Existe um estudo já muito bem conhecido que você sabe exatamente a partir de quanto de altura, de volume do ruído você pode... quanto tempo você pode ficar exposto, né? Então, a partir de 85 decibéis, 85 você pode ficar exposto até 8 horas. E a cada 5 decibéis que vai aumentando, você vai diminuindo o tempo de exposição. Então, o tempo de exposição que você pode ter ao ruído vai depender do volume do ruído e do tempo em que você está exposto. A Juliana já está esperando a gente, que vai fazer uma entrada ao vivo agora. Quem fiscaliza a poluição sonora pela cidade de São Paulo é o Programa de Silêncio Urbano, o PSIL. E a repórter Juliana Barleta conta pra gente o que a pessoa deve fazer se estiver incomodada com algum tipo de barulho. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. O PSIL conta com 30 agentes vistores e engenheiros para dar conta de atender todas as denúncias de excesso de ruído na cidade de São Paulo. E elas são muitas. Só até março desse ano, o PSIL recebeu cerca de 7 mil reclamações contra casas noturnas, bares, igrejas e obras. Aqui ao meu lado está o agente vistor do PSIL, Paulo Campos. Paulo, como é que a população precisa fazer para poder denunciar? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. O cidadão que se sentir incomodado com as questões de ruído, poluição sonora, deve entrar em contato pelo número 156, que é a central de atendimento ao cidadão, e fazer a sua denúncia. É importante que a pessoa defina bem o horário de maior incidência do ruído e que também consiga dar boas referências do local. Muitas vezes não existe uma numeração, principalmente nas áreas de periferia. A partir do momento que a pessoa faz a denúncia, quanto tempo o PSIL demora, a equipe do PSIL demora, para ir até o local e verificar realmente se as pessoas estão infringindo a legislação? Em média, nós demoramos de 2 a 3 semanas para atender essa denúncia. Vocês, como é que funciona? A polícia acompanha vocês? Como é que funciona? É importantíssimo a presença da Polícia Militar e também da Polícia Civil Metropolitana. Juliana, imagina que o valor da autuação é elevado, por volta de R$36 mil, e ainda existe a prerrogativa de você fechar o estabelecimento. Sem falar quando você faz uma vistoria em favelas, enfim, em locais mais perigosos. Então é importantíssimo que a polícia nos acompanhe. E hoje existe 4 legislações diferentes para que vocês possam aplicar a multa e fazer a pessoa seguir a regra. Perfeito. Hoje o PSIL ele trabalha com 4 posturas municipais. Então eu tenho a postura que faz referência à emissão de ruídos por estabelecimentos comerciais, industriais. Eu tenho a parte de obras, agora a lei do pancadão e também a parte de fechamento de bares à 1h da manhã. Quer dizer, mas apesar da demora, o importante é que as pessoas denunciem. É importantíssima a denúncia. E assim, acreditem no PSIL. O PSIL ele trabalha. Nós fazemos, em média, 300 vistorias, 500 vistorias por semana para atender a população. Denunciem, por favor. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Andresa, com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. A fiscalização é eficiente, Guilherme, no sentido de que qual que é o papel do poder público para combater o ruído? Olha, eu não sei se eu poderia falar em nome do PSIL. Eu acredito que tem a sua eficiência. Mas, pegando só alguns dados que ele comentou, 500 verificações em uma semana, com 30 agentes, eu não acredito que isso tenha uma eficiência muito alta. Por quê? Porque a questão do ruído, não adianta você ir lá e só conferir que aquele ruído está alto. Você tem que tomar uma atitude. Se ele fica lá 10 a 15 minutos, só
medindo e sabendo que está alto, a hora que ele for embora para cobrir as outras verificações, é só ele dar as costas que, normalmente, se a pessoa não for um cidadão, ele vai aumentar e, às vezes, aumenta até mais, como uma forma de protesto por alguém ter mandado o psil lá. Né? Então, eu acho que são eficientes, mas poderiam ser mais. Quer dizer, eu acho que aqueles locais que são pontuais, que há sempre reclamações, eles deveriam fazer, por exemplo, verificações de 4 horas, 5 horas, quer dizer, ficar lá o tempo todo vendo o que acontece. Aí sim, eu acho que a eficiência seria maior. Agora, doutor, chama a atenção que na outra reportagem, a Juliana perguntou ali para o rapaz, está muito barulho? Ele disse assim, não, está tudo certo, está suave. Isso não é preocupante? As pessoas estão acostumadas com excesso de barulho? A pessoa acaba acostumando, né? Ele vive o dia inteiro ali naquele som, exposto àquele ruído, ele acostuma, né? E nem percebe que está tendo lesão auditiva. E como essa pessoa faz para saber que está sob risco, né? Porque ela não tem um aparelhinho ali para medir o tempo todo. O ideal era que você soubesse mais ou menos, né? Em qual altura de som você está exposto, né? O nível de ruído que você está exposto. Mas você só vai descobrir realmente usando esse decibelímetro. Agora, se você tem uma ideia, foi feita uma tese por uma fonoaudióloga, Marcela Rossi, lá da Saúde Pública da USP, que ela mediu a Marginal Pinheiros, a Avenida dos Bandeirantes, para saber os funcionários da CET se tinham risco de ter surdez por estarem ali o dia inteiro. E mediu 106 decibéis na Avenida Bandeirantes. Né? E ela chegou à conclusão que esses profissionais têm 33% mais chance de ter surdez do que um guarda florestal, por exemplo. E ela pegou esse guarda florestal, o que morava em São Paulo e o que não morava em São Paulo. O que morava em São Paulo, só pelo fato de viver em São Paulo, de não trabalhar, mas viver em São Paulo, também tinha mais risco de ter lesão auditiva. Então, realmente, em São Paulo, numa cidade como São Paulo, nós sim estamos expostos no nosso dia a dia a situações de risco. Que pode levar, inclusive, a surdez. Exatamente, o ruído pode levar à surdez. Né? Andressa, eu teria uma dica para as pessoas. Não é necessário você ter um medidor de nível sonoro para saber que você está num ambiente com alta intensidade de ruído ou de som. Quando duas pessoas adultas estão conversando a 1 metro de distância, normalmente a intensidade é 60 decibéis. Se você estiver num lugar onde 1 metro você não consegue se comunicar com a outra pessoa, é melhor você sair, ou então não fique mais muito tempo. Essa regra é uma regra que a gente também comenta com os nossos clientes, com as nossas pessoas. Se você não consegue se comunicar a 1 metro de distância, realmente o ruído já está acima de 60 decibéis. Você tem que tomar cuidado. Sem dúvida. E todo ano, na última quarta-feira de abril, é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. E pela primeira vez em São Paulo é realizada a Conferência Municipal sobre Ruído, Vibração e Perturbação Sonora. O fórum que acontece na Câmara Municipal... O fórum acontece na Câmara Municipal e quem tem mais informações é a repórter Evelyn Avancini. São Paulo realizou pela primeira vez a Conferência Municipal sobre Ruído, Vibração e Perturbação Sonora. E é sobre este assunto que eu converso agora com Maria Elisa Miranda, que é gerente executiva da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Boa tarde, Maria Elisa. Quais foram os temas abordados? Entre vários temas, nós tivemos a discussão sobre a questão de instrumentos, ferramentas para monitoramento do mapeamento acústico das cidades. Nós tivemos temas relacionados à questão de problemas de saúde, que aflige as populações atingidas pelos ruídos. Nós tivemos temas abordados sobre experiências internacionais de implementação de mapeamento acústico. Enfim, foi ao longo desses 3 dias, a tema central foi a questão do ruído e os instrumentos, as ferramentas que a gente tem para tomar decisões, para dar instrumentos para o Poder Legislativo criar leis relativas a essa questão. Enfim, foram esses os temas principais. Qual o objetivo principal e o resultado de uma conferência deste porte? Acho que o principal objetivo é, principalmente, poder reunir diversas frentes da sociedade junto a um tema que aflige toda a população. Então, é você poder ter junto na discussão a população, o Poder Legislativo, os profissionais e técnicos que podem contribuir efetivamente num trabalho de mapeamento da cidade, em busca de soluções para os problemas que afligem a população. Ok, muito obrigada. Com vocês no estúdio. Obrigada, Evelyn. Doutora, o senhor estava comentando da questão dos agentes da CET. Um evento isolado, por exemplo, um show de rock, que a pessoa fica ali de forma constante por algumas horas, isso é o suficiente para causar alguma lesão? É suficiente, sim.
né? Dependendo da altura que tiver o som, né, algumas horas de exposição você já pode ter uma lesão permanente da audição, né? E a lesão por ruído, que é a PAIR, né, perda auditiva induzida pelo ruído, uma das características dela é que ela é irreversível. Então, uma vez adquirida, ela não melhora mais. Quando a pessoa volta, às vezes, por passar por uma ocasião dessa e volta com aquele zumbido, isso significa que, né, não chegou ao extremo de ser irreversível, mas já aconteceu algum problema, Sim. alguma lesão? Ótima pergunta, porque o zumbido é o principal sintoma da perda auditiva do ruído. Então, você começa a ter uma perda de audição, você começa a ter um zumbido devido a essa perda de audição. Então, ele pode ser, às vezes você se expõe a um show, você vai num show e chega em casa, coloca a cabeça travesseira, tem aquele zumbidinho. Fica aquele né? apito, né? Isso. Então, ele pode ser uma perda transitória, né, que melhora no dia seguinte, se a exposição não foi tão potente assim, né? Ou pode ser permanente, ou já pode ser um sinal de uma lesão permanente. Agora, Guilherme, tem alguma dica que a pessoa pode ficar atenta, por exemplo, dentro da sua casa, em termos de revestimento, para isolar o barulho? O que pode ser feito nesse sentido? Olha, eu acho que a primeira coisa que todos nós deveríamos fazer é hoje, quando nós chegarmos em casa, ligarmos a nossa televisão e diminuirmos o volume. Cada televisão, cada controle remoto é um, mas diminuir pelo controle do volume 10 pontos. Você notará que você continuará escutando a televisão e terá um nível de som dentro da sua sala para você e para sua família menor. Tá? Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Isso também com os MP3, tudo. Você pode escutar um determinado volume, mas você vai conseguir escutar a mesma coisa, com a mesma qualidade, alguns pontos mais baixos. Isso eu acho que é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer. Com relação aos revestimentos, eles não são tão eficientes quanto isso, porque por mais que você revista o ambiente, ele no máximo ele poderá atenuar em torno de 10 decibéis. É muita coisa? É muita coisa, 10 decibéis. Mas você teria que fazer uma forração muito grande no seu ambiente de convívio, numa sala. E isso é praticamente inexequível. Né? É muito caro. É caro também. Mas chegar em casa e diminuir o volume da televisão em 10 pontos, eu acredito que não vai alterar em nada e você estará exposto a uma intensidade sonora menor. Vamos fazer uma pausinha só aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. O assunto de hoje é poluição sonora. O ruído dos ambulantes, buzinas de carro e barulho urbano não são exclusividades da cidade de São Paulo. Numa visita rápida ao centro de Fortaleza, no Ceará, a equipe da TV O Povo também encontrou gente se queixando das consequências de tanto barulho. Para pregar, louvar e vender o CD, é preciso chamar a atenção. Para poder alcançar um maior número de pessoas. Com certeza, o som está chamando a atenção, não tá? De longe dava para ouvir o repertório do cantor. E ele não está sozinho. Seu Eude já batizou a Praça José de Alencar. A mais suadenta dentro de Fortaleza é a Zé de Alencar. O ambulante não precisa de trombone para garantir boas vendas. Mesmo assim, confessa que trabalhar quase 30 anos em meio a tanto barulho já trouxe muitas consequências. Às vezes a pessoa fala comigo, eu não escuto direito. É até que suportar o dia todinho. Até 5 horas da tarde, 5h30. Poucos metros adiante, seu Luiz vende caldo de cana. O comerciante reconhece. O ruído é intenso. Ele diz que usa protetor, mas hoje esqueceu. O que pode causar é, geralmente, o cara pode ficar até moco. Quem trabalha ali, mesmo sem precisar dos alto-falantes, compartilha os ruídos. Antônio Ivo é mototaxista há 10 anos na praça. Sabe que o barulho prejudica, mas não liga. A gente nem percebe mais, que está acostumado, né? Podia colocar um protetor no ouvido. A gente poderia, mas às vezes não liga, né? A gente só liga com a saúde quando está prejudicado, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, o limite de som estabelecido por lei é de 70 decibéis durante o dia e 60 à noite. Dentro de casa, o limite é menor, 55 decibéis. E essa fiscalização ela é feita em cima de uma norma, em cima de uma legislação específica. Algumas coisas a gente não vai fiscalizar. Por exemplo, os veículos são os responsáveis por maior ruído no centro da cidade, mas a Selma não fiscaliza os veículos. Rapaz, ali comentou, né, doutora? A gente só presta atenção na saúde quando já está prejudicado. E nesse caso da audição, não dá para voltar atrás, não é? E as consequências disso, né? Você tem uma surdez, você tem dificuldade de comunicação, alto índice de estresse, tanto pela surdez quanto pela exposição ao ruído, aquele ruído irritante, né? Ruído também pode causar alterações vestibulares, ou seja, tontura, a famosa labirintite, também pode ser causado pela exposição do ruído. E estresse, também alterações cardiovasculares, isso tudo pode acontecer em paciente exposto ao ruído. A criança também pode ser vítima desse excesso de barulho? Sim, isso é muito importante, né? A criança ela é até mais suscetível que o adulto a lesões pela exposição do ruído, pela exposição a sons de alta intensidade, né? E, inclusive, a criança escuta desde a barriga da mãe, né? A partir de 20 semanas de idade gestacional, o ouvido já está formado, ele já escuta. Então, se a mãe é exposta a ruídos de alta intensidade, ela pode até já prejudicar o bebê. Existem estudos que mostram isso. E na infância, a criança tem ouvido mais sensível que o adulto, ele escuta mais, né? E também tem mais risco de ter lesão. Nossa, então, quer dizer, a gestante tem que ter essa preocupação, então, até de exposição ao barulho, né? Que é uma coisa que, sinceramente, eu não tinha pensado. Se ela trabalha numa linha de produção em que o ruído é muito alto e ela pode ter lesão, isso pode também ter lesão no feto, porque ele já está ouvindo. Isso é muito interessante. Agora, doutora, fone de ouvido, né, que as pessoas costumam usar, assim, para várias atividades, para caminhar dentro do ônibus, na rua, isso também é perigoso? Sim, é perigoso, né? Em criança, tem 2 fatores importantes. O fone, ele joga o som direto dentro do ouvido. Então, ele é mais perigoso ainda do que o som que vem de um alto-falante ou do carro que está a uma distância de você. Na criança, o que preocupa é que a criança não consegue controlar. Imagina você coloca um fone de ouvido num bebê. E aí você sai, o bebê vai lá e mexe por algum acidente, aquilo aumenta. Ninguém vai perceber que aquilo está alto, né? E vai estar lesando o ouvido da criança. Para o adulto também? O adulto, sim. O problema do fone de ouvido é que para você ouvir o som, você tem que deixar ele mais alto do que o som externo, senão você não vai conseguir entender. A música não vai ser, a música que você está escutando não vai estar no volume adequado para você entender. E, por exemplo, como você já mostrou na primeira matéria, que estava 85 decibéis na rua. Então, para ele entender o som do Walkman, ele tem que estar acima de 80, geralmente 5 decibéis acima do som ambiental. Então, ele é mais perigoso ainda se ele está usando num local
com ruído. E agora nós vemos o fone, tanto aquele, né, que é dentro do ouvido, quanto aquele outro externo. E o externo. Faz diferença? Ele faz diferença. A primeira coisa que eu acho muito importante é todo mundo pegar o seu MP3, e a maioria deles tem, é um controle de volume, onde você pode dizer, no máximo que você colocar, não passa daquele limite que você determinou. Isso eu acho importante todo mundo fazer, descobrir essa função no seu MP3, no seu iPod, por exemplo, limitar o volume, por mais que ele aumente, ele nunca vai passar daquele nível de intensidade. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é muito importante que as pessoas comprem fones de ouvido que sejam fechados, que nós chamamos de closed air, porque existem fones chamados open air, que você escuta o ruído externo e você escuta também a música. Como o ruído externo, o Dr. Koji falou, é maior, ou ele é grande, o que acontece? Ele tem que aumentar a intensidade da música para superar, no mínimo em 3 decibéis, o ruído externo. Se você tem aquele closer, que ele é fechado, o ruído externo não entra. E aí você pode ouvir a sua música num nível menor. Entendeu? Isso é importante, é comprar um fone de ouvido que feche toda a sua cavidade auricular. Isso é importante. Uma reportagem que tem a ver aqui com a nossa conversa. Por falar em eletrônicos, imagine o eletrodoméstico em ação e tente ficar em casa com um barulho desses. A partir deste ano, a fabricação e importação de alguns destes aparelhos só pode ser feita se mostrar de forma visível o nível de ruído. Os eletrodomésticos facilitam tarefas cotidianas, mas enquanto trabalham, alguns acabam sendo um pouco incômodos. Eu detesto barulho. Um aspirador de pó é bem ruinzinho, faz muito barulho. Mas esse probleminha está com os dias contados. Liquidificadores, aspiradores de pó e secadores de cabelo terão que ser fabricados e importados respeitando a portaria do Inmetro, que inclui a descrição dos níveis de potência sonora no selo ruído. A classificação vai de 1, mais silencioso, a 5, menos silencioso. Os produtos fabricados antes da determinação só poderão ser comercializados até 20 de agosto de 2016. O objetivo da norma é dar mais conforto às pessoas em casa. Nos próximos 2 anos, o Inmetro vai estudar a implantação do selo ruído em aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar roupa. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora, o Silêncio. Os ouvidos do consumidor agradecem. É uma medida eficiente, Guiner, informar as pessoas na hora de comprar um produto? Eu acho isso fundamental. Isso é uma grande vitória de nós consumidores. Eu digo o seguinte, ninguém pode dizer para você quanto que você tem que tomar de remédio se você não sabe qual é o grau da sua febre. Perfeito? Então, se eu sei que eu tenho duas opções de compra, eu vou tentar comprar daquele de menor ruído. Mas se eu não sei isso, por qual que eu vou optar na questão de ruído? Então, eu acho isso fundamental. É uma grande vitória nossa. Mas, doutor, é uma medida que precisa vir também com uma campanha educativa, não é verdade? Porque nós vimos ali em todas essas reportagens que as pessoas, eu estou acostumado, eu nem percebo mais. Quer dizer, será que o brasileiro já tem essa consciência de que é preciso olhar ali, né, além de olhar rótulo do produto, para que serve, olhar também o nível de ruído? Espero que sim, né? Espero que, eu acho que talvez com uma lei, né? Eu acho que o melhor caminho seria realmente uma lei que normatizasse e obrigasse realmente, né, que esse controle seja feito. E agora, tem algum sintoma que seja um sinal para a pessoa perceber que está tendo já a perda de audição? O sintoma mais precoce é o zumbido, né? E depois, é claro, você começa a ter dificuldade para entender as pessoas. E a partir daí ela já deve procurar um médico, então? Sim, o mais rápido possível, procurar um médico, né? E se você trabalha num ambiente, né, ruidoso, você já tem que, né, tomar as medidas para prevenir. Tem profissionais que estão mais expostos ao ruído, Guiner? Sim, basicamente um serralheiro, por exemplo. Um serralheiro que tem serralheiro, pessoas que trabalham com ferramentas elétricas, esses são muito suscetíveis a esse tipo de ruído. Hoje existe uma legislação também muito importante, que é o uso dos EPIs, que todos os profissionais têm que utilizar, que são os elementos que vão protegê-los da visão, da audição, de outros acidentes. Mas eles não são muito utilizados, infelizmente. Muitas vezes o próprio funcionário, funcionário recebe o kit e não utiliza. Né? Mas essas pessoas, por exemplo, um serralheiro, essa é uma pessoa com certeza que é exposta
8 horas por dia a um nível, uma intensidade sonora muito grande. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que todas essas informações ajudem, inclusive, essas pessoas. Muito obrigado, André. Até a próxima. Também, André. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã às 1h30 da tarde. Uma ótima tarde para você.